Opa pessoal, e aí, tudo em paz? Então, agora nós estamos também no canal no YouTube, dando continuidade ao nosso projeto Descomplicando o Nervoso, que já vinha sendo feito tanto no Instagram como no Facebook. Agora também nós estamos com o canal. A ideia é continuar divulgando temas, conteúdos relacionados à fisioterapia neurofuncional, conteúdos relacionados à neurociência, fisioterapia baseada em evidência, discutindo técnicas e as melhores formas de chegar até os nossos pacientes. Então a ideia desse canal é de fato dar vida a esse nome, Descomplicando o Nervoso, para que o estudo do sistema nervoso seja menos complicado, seja mais prazeroso, um estudo que a gente realmente goste e sinta prazer em aprender, até porque isso faz bem para o nosso cérebro. Então, pessoal, neuroplasticidade é um conceito, né, já bem firme dentro da neurociência, que é esse nome grande que significa a capacidade que o nosso cérebro tem de se reorganizar, de se remodelar. Tanto o nosso cérebro, tanto o cérebro da criança, o cérebro adulto, mas também do cérebro que sofreu alguma lesão. Para Nudo, 2006, neuroplasticidade consiste na capacidade que o córtex cerebral tem de mudar a sua organização funcional com o resultado da experiência. Então, esse título, esse conceito, já no final já aponta para alguma coisa, como resultado da experiência. Então, foi se percebendo que o nosso cérebro ele não nascia completamente fechado, a gente nasce com todas as possibilidades de aprendizado para acontecer ao longo da vida. E o cérebro da criança é o auge da neuroplasticidade, né? Eu já tinha comentado em outras vezes nas redes sociais, o cérebro da criança é o momento ideal para a neuroplasticidade, porque as conexões elas ainda não foram formadas e nem foram reafirmadas pela experiência. Mas o cérebro do adulto, ele também tem como se remodelar a partir da experiência. Então a experiência ela vai dar um norte para como esse cérebro vai ser, entre aspas, construído. O que eu vou construir dentro desse cérebro vai acontecer a partir das experiências que aquele indivíduo tiver. Então, já em meados de 1800, foi sugerido que após uma lesão, o cérebro sobrevivente alterava sua função para possibilitar a recuperação. Então, a gente já entende que o cérebro ele é capaz de reorganizar-se funcionalmente, aumentar o seu número de sinapses, aumentar os seus axônios para que a recuperação da função ela seja possível. Certo? Então, uma das comprovações da neuroplasticidade foi um estudo realizado em 1981 que rendeu o Prêmio Nobel, cujo título do estudo era o Desenvolvimento Pós-Natal do Córtex Visual e a Influência do Ambiente. Então, o que acontecia? A gente vai perceber, vocês vão ver na imagem aqui, que o cérebro do recém-nascido, os neurônios do recém-nascido normal, ele tem cheio de arborizações. Então eu tenho ali um neurônio que tem várias possibilidades de se conectar com outros neurônios porque ainda não foi fechado muitas experiências. Um cérebro de um adulto normal, os neurônios de um adulto normal, você já tem conexões mais fortes, mas um número menor, porque ao longo da vida você foi selecionando algumas coisas. Aquilo que você vivenciou, experimentou, ficou, foi reafirmado, e aquilo que não foi vivenciado ou foi vivenciado e esquecido, houve uma perca, né? Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais dessa teoria do use ou perca, tá? No adulto, aí eles fizeram um estudo, pegaram um animal e fizeram um estudo suturando um dos olhos do animal. E aí percebeu-se que um animal que teoricamente não teria problemas visuais acabou atrofiando o número de neurônios, o número de arborizações, né, axônicas e dendríticas que aquele neurônio tinha, enquanto o olho normal se desenvolveu mais. O que isso mostrou? Que o cérebro se reorganizou a partir daquela experiência, ou seja, da experiência do não enxergar. E aí, gente, vou dar um exemplo aqui, né, porque o filme está em alta, acho que todo mundo assistiu, se não assistiu já ouviu falar, daquele filme que saiu agora da Netflix, da Sandra Bullock, né, do Bird Box. Então, se aquelas crianças que nasceram dentro daquele contexto em que se você visse alguma coisa, algum mal aconteceria, se aquelas crianças não tivessem experienciado a visão, se durante
todo momento, do momento em que elas nasceram ao momento que elas têm 5, 6 anos no filme, elas tivessem o tempo inteiro de olhos vendados, é muito provável, quase com certeza, que elas não desenvolveriam a capacidade de enxergar. Isso significa que elas teriam algum problema visual, que elas eram deficiente visual? Não. Isso significa que elas não experienciaram a visão e daí as áreas cerebrais responsáveis pela visão acabaram atrofiando por falta de uso. Tá? Então é muito importante para o nosso cérebro experienciar, viver aquelas experiências que nós queremos fortalecer e queremos que se reforcem ao longo da nossa vida, da vida de uma criança ou de quem quer que seja. Outra coisa é que começou-se também a perceber que os ambientes enriquecidos, eles favoreciam uma maior neuroplasticidade. Então começou-se a trabalhar em laboratórios com ratos e a falar da importância do ambiente enriquecido. Então pegava um ratinho, colocava dentro de um ambiente pobre, no sentido de que não tinha muitas experiências para aquele ratinho, ele só tinha lá o localzinho de beber água e de comer, e para um outro ratinho colocaram ele dentro de uma gaiolinha, com aquelas rodinhas de correr, com rampas para subir, túneis, enfim. Aquele ratinho que estava no ambiente pobre, quando analisaram os neurônios dele, perceberam que ele tinha muito menos arborizações dendríticas e axônicas, muito menos possibilidades de fazer sinapses comparado àquele ratinho que estava no ambiente enriquecido. Então a experiência, o ambiente enriquecido, ele de fato melhora a nossa capacidade neuroplástica. Então, existe uma maior formação de ramificações dendríticas, um maior número de sinapses quando comparados àqueles que estão no ambiente pobre, né, de estímulos, pobres de experiências. Outra coisa que foi marcante para a neuroplasticidade são os estudos de Ramachandran. Ele é o criador da técnica, né, da terapia por espelho, e Ramachandran fez um estudo super interessante com amputados. Então o que ele percebia? Quando a pessoa chegava para ele se queixando da dor fantasma, de uma coceira no membro fantasma, ele começou a investigar o homúnculo motor e o homúnculo sensitivo. Vai aparecer aqui a imagenzinha aqui, ó. Então, para entender como é que isso poderia acontecer a nível a nível de córtex, né, de atividade cerebral. E percebeu-se que um mapa cortical ele poderia invadir uma outra área. Então, se a gente observar no homúnculo sensitivo, a área das mãos ela é bem grande, porque a nossa mão tem uma maior habilidade, tanto motora quanto sensitiva, e a área da face também, sendo que os lábios é uma área maior. Só que a área de face e mão, elas são muito próximas. Então, o que Ramachandran percebeu é que a área da mão era invadida pela área da face, ou seja, se aquela areazinha lá, a nível cortical, ela não estava sendo usada, uma outra área vinha e invadia aquele território. Então, o que aconteceu, gente? Ele começou a observar que se ele tocasse em alguma parte da face, vou me ajeitar aqui, se ele tocasse alguma parte da face daquela pessoa que tinha sido amputada, ela sentia no polegar, e aí ele tocava em outro ponto, ela sentia em outro dedo, e aí ele foi percebendo que a face começava a fazer uma interpretação sensorial da área que tinha sido amputada. Eu já falei isso em outros vídeos, só vendo um negocinho aqui que vai aparecer, e aí a gente consegue entender o quanto o nosso cérebro é plástico, né, no sentido de o quanto ele é capaz de se reorganizar, né? E o auge da neuroplasticidade é a infância, gente. A criança, ela aprende sem muito esforço, ela aprende sem que a gente queira, às vezes você nem quer que a criança aprenda uma determinada coisa que você faz, mas só pela observação, só pela vivência, a criança vai aprender. Então é o momento mágico para a neuroplasticidade, é o que alguns estudiosos chamam de momento crítico, né? De tempo crítico. Então a criança realmente é especialista em aprender, né? A criança é especialista em aprendizado, porém isso não é exclusivo da criança, né? Todos nós somos capazes de aprender, todos nós temos um cérebro plástico ao longo de toda a nossa vida. Isso diminui, obviamente, né? Mas continua plástico, né, nesse sentido de capaz de se remodelar, só que na fase adulta nós precisamos de um esforço, de uma dedicação maior para que esse aprendizado aconteça, tá?
E o cérebro, ele realmente muda com a experiência, gente. Foi feito um estudo muito bacana também com taxistas londrinos. E aí pegaram um grupo de taxistas de Londres e pegaram um grupo de motoristas de ônibus de Londres e avaliaram os cérebros de cada um, sobretudo uma área específica que é chamada de hipotálamo, muito importante para a nossa memória. E avaliaram que o cérebro do taxista londrino, o hipocampo dele era maior comparado ao do motorista de ônibus, porque o motorista de ônibus ele tinha que fazer sempre o mesmo percurso. O taxista londrino tinha que fazer sempre percursos novos a depender da necessidade do cliente, então ele tinha que aprender mais ruas. Ou seja, à medida que nós aprendemos, nós nos tornamos mais capazes de aprender. Isso é música para os nossos ouvidos. À medida que nós aprendemos, nós somos mais capazes de aprender. Então, quando você está tendo dificuldade de aprender alguma coisa, a ideia não é chutar o pau da barraca e desistir. Muito pelo contrário, é se esforçar para aprender aquilo ali, porque com certeza uma outra coisa que você vai querer aprender vai ser mais fácil, tá? E aí, olha que bacana, o cérebro humano ele continua tendo plasticidade mesmo na vida adulta, podendo se adaptar quando nós aprendemos coisas novas. Não é tanto pela mudança no número de neurônios, não é tanto que aumente tanto o número de neurônios, mas a natureza das conexões neuronais é que serão alteradas pelo processo do aprendizado. Então, à medida que nós aprendemos a natureza das nossas conexões, o nosso cérebro muda nesse sentido, tá? O aprendizado de fato muda o cérebro. E aí, gente, como qualquer outro órgão, se a gente não usa os nossos músculos, se você é aquele sedentário, você deve estar sentindo os seus músculos mais frágeis. O cérebro é do mesmo jeito. Sem uso, ele atrofia, tá? Depois eu vou fazer um outro videozinho, próxima semana, falando sobre a questão da imobilidade, o quanto que isso impacta no nosso cérebro, tá bom? Então, quanto mais a gente usa uma determinada área do cérebro, mais ela vai se expandir. Então, essa é a ideia da teoria use ou perca. Quanto mais eu uso, mais eu... até aquela ideia, né, que alguns coaches trabalham. Quanto mais eu foco, mais eu expando. Tem um embasamento neurocientífico, né? Quanto mais eu foco em alguma coisa, quanto mais eu uso aquela área do meu cérebro, mais eu vou me aperfeiçoar. E aí, se você comparar a área do cérebro responsável pela audição de um músico, com certeza é mais desenvolvida do que a minha, tá? Que não entendo nada de música. Então, aquilo que nós nos dedicamos mais, o nosso cérebro ele se aperfeiçoa. E aquilo que nós não usamos, o nosso cérebro vai deixando de lado. Porque vamos combinar, o cérebro é inteligente, né? Se você não está precisando daquilo ali, para que ele vai estar usando? Para que ele vai estar se especializando, né? Então, ele vai deixando de lado. E aquilo que nós mais usamos, ele vai reforçando, vai expandindo e vai se tornando cada vez maior e melhor, tá bom? Então, gente, era isso que eu queria conversar com vocês hoje. Eu espero que tenha sido interessante. Eu acho a neuroplasticidade massa demais de estudar, de ler, de aprender, de discutir. E aí tem outras coisas, a questão do hábito, a questão da teoria do use ou perca, a questão da imobilidade, o mal que isso faz para o nosso cérebro, os benefícios da atividade física, o BDNF, tem tanta coisa para a gente conversar que não vai dar para falar tudo agora, né? Por isso que eu criei o canal, para que a gente possa falar sobre todos esses assuntos ao longo de um bom tempo, tá bom? Então, gente, era isso. Então, agora no final, se vocês curtiram o vídeo, acharam interessante, não esquece lá de clicar, dizendo que curtiu, não esquece de compartilhar com quem você acha que também vai gostar desse vídeo e aproveita e se inscreve, que aí você vai ficar acompanhando todos os nossos conteúdos, tá bom? Até uma próxima!